Lagoa Espantosa. Só o nome já causava arrepios na espinha dos mais experientes cowboys texanos. Encravada em meio à vastidão desolada do sertão, uma piscina de água escura refletia o sol implacável. Um silêncio pesado e perturbador pairava no ar acima da lagoa. Era o tipo de silêncio que parecia uma respiração presa, uma pausa carregada de suspense antes que algo terrível acontecesse. Os viajantes evitavam a área, seus cavalos relinchando, receosos do terror invisível que permeava o próprio ar. Dizia-se que a lagoa era assombrada. Os moradores locais sussurravam histórias de luzes estranhas dançando na superfície da água à noite. Uma névoa neestéstena, diziam eles, subia da lagoa todas as noites quando o sol mergulhava no horizonte. Ela girava e se contorcia, assumindo formas monstruosas que causavam calafrios até no mais corajoso dos homens. O medo, denso e sufocante, pairava sobre a lagoa espantosa como um véu. Aqueles que ousavam se aventurar perto falavam de uma sensação opressiva, um peso que se instalava em seus peitos. Alguns até afirmavam ouvir sussurros fracos carregados pelo vento. Palavras assustadoras em uma língua há muito esquecida. A Lagoa Espantosa guardava uma presença sombria, um segredo enterrado nas profundezas de suas águas turvas, e ele estava prestes a ser libertado. Era o ano de 1845. Um jovem garoto, quase um adolescente, voltou para casa tropeçando, com os olhos arregalados de terror. Ele estava cuidando das cabras de sua família perto da borda da Lagoa Proibida. Ele contou uma história que ficaria para sempre gravada nos anais da história macabra da Lagoa Espantosa. Ele a tinha visto. O garoto havia sido atraído por uma comoção perto da água. A princípio, ele pensou que fosse apenas uma matilha de lobos, seus uivos assustadores, um som familiar na paisagem desolada. Mas então, ele a viu. Uma mulher, nua como no dia em que nasceu, sua pele pálida e brilhando sob a luz da lua. Ela se movia com uma graça animal, seus dentes cravados no pescoço de uma de suas cabras. Os lobos, sua matilha, rosnaram e atacaram a cabra ao lado dela. Seus olhos, brilhando com uma fome primitiva, encontraram os do garoto. Ele congelou, seu sangue se transformando em gelo em suas veias. Aquela não era uma mulher comum. Era algo monstruoso, algo que desafiava qualquer explicação. A notícia do encontro do garoto se espalhou pela pequena comunidade como um rastilho de pólvora. O medo, cru e potente, tomou conta dos corações dos homens mais corajosos. A lenda da mulher-lobo, sussurrada em tom de confidência por gerações, havia se tornado uma realidade assustadora. Eles precisavam agir. Eles precisavam proteger os seus. Uma patrulha foi formada, cowboys experientes, com os rostos sérios e os olhos determinados. Armados com rifles e movidos pelo medo e pela fúria, eles partiram em direção à lagoa amaldiçoada. Sua missão: caçar a criatura que ameaçava suas terras, seus rebanhos, sua própria existência. A caçada à mulher-lobo durou dias, estendendo-se por noites iluminadas pelo brilho pálido da lua. Os cowboys vasculharam a paisagem desolada ao redor da lagoa, com todos os sentidos em alerta máximo. O silêncio da lagoa, geralmente tão opressivo, foi quebrado pelo som de cascos na terra seca e pelos sussurros urgentes dos homens. Eles eram caçadores, sim, mas também eram presas nesse jogo macabro. Em uma noite fria, enquanto o céu assumia um tom roxo escuro, eles a encontraram. Ela estava agachada na beira da lagoa, seu reflexo brilhando na água parada. Sua matilha de lobos a cercava, seus olhos ardendo com intensidade feral. A mulher-lobo, sentindo a presença deles, ergueu a cabeça. Seus próprios olhos, brilhando com uma luz estranha, encontraram os deles. Um impasse tenso se seguiu. Os cowboys, com os dedos pairando sobre os gatilhos, avançaram cautelosamente. A mulher-lobo soltou um rosnado baixo, um som que causou arrepios na espinha deles. Os lobos andavam de um lado para o outro ao redor dela, com as presas à mostra, prontos para defender sua alfa. Finalmente, com um rugido ensurdecedor, a mulher-lobo atacou. Os cowboys, com seus reflexos aprimorados por anos enfrentando o perigo, atiraram.
O som dos tiros quebrou o silêncio, ecoando pela água. A mulher-lobo, ferida, mas não derrotada, rosnou e recuou para as sombras, sua matilha desaparecendo na escuridão com ela. Eles não conseguiram matar a besta, mas a feriram. E, em seu desespero, eles viram um vislumbre de esperança. Eles a rastrearam por dias, sua determinação se fortalecendo a cada hora que passava. Eles finalmente a encurralaram em uma ravina estreita, seus movimentos lentos por causa dos ferimentos. Os cowboys, com semblantes sérios, se aproximaram dela cautelosamente, com seus rifles apontados para ela. Ela estava fraca. Eles perceberam, mas o fogo feral em seus olhos não havia diminuído. Eles a capturaram. Foi uma luta desesperada, que deixou marcas tanto nos captores quanto na cativa. Eles a amarraram com cordas, grossas e fortes, feitas para prender até a besta mais selvagem. Ela se debatia contra suas amarras, seus olhos ardendo com desafio e ódio. Eles a levaram de volta para a cidade, um troféu, um símbolo de sua vitória suada sobre a escuridão que os assolava há tanto tempo. Eles a trancaram na cela mais resistente que conseguiram encontrar. Os moradores da cidade, com expressões misturadas de alívio e medo residual, olhavam para sua prisioneira com uma mistura de admiração e terror. Mas seu momento de triunfo durou pouco. Naquela noite, uma tempestade se formou. Era diferente de qualquer tempestade que os moradores já tinham visto. O vento uivava como uma alma penada, arrancando os alicerces de suas casas. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando os rostos aterrorizados dos cidadãos. E, durante tudo isso, eles podiam ouvi-la. A mulher-lobo. Sua voz, um rosnado gutural, carregado pelo vento, parecia sacudir a própria terra. Quando o dia amanheceu, a tempestade havia passado, deixando um rastro de destruição em seu caminho. Os moradores, vasculhando os destroços de suas vidas, perceberam que algo estava terrivelmente errado. A cela onde eles haviam aprisionado a mulher-lobo estava vazia. A pesada porta jazia em pedaços, destruída como se por uma garra monstruosa. As cordas que a prendiam estavam no chão, cortadas. O terror, frio e agudo, tomou conta de seus corações. Ela havia escapado. A mulher-lobo estava livre. Os moradores a procuraram, seu medo alimentando sua determinação, mas foi em vão. A mulher-lobo havia desaparecido sem deixar vestígios. Alguns sussurravam que a tempestade havia sido obra dela, uma demonstração de seu poder bruto e indomável. Outros acreditavam que os lobos, sua matilha leal, a haviam ajudado a escapar. Seja qual for a verdade, uma coisa era certa. A mulher-lobo havia sumido, mas o terror que ela havia desencadeado se recusava a morrer. Os anos se passaram. As estações mudaram, pintando a paisagem ao redor da lagoa espantosa, em tons de verde e dourado, depois a encobrindo mais uma vez na crueza do inverno. Mas a lembrança da mulher-lobo persistia. Sua lenda se tornou uma história assustadora de fogueira. Contada para crianças de olhos arregalados, um conto de advertência sobre a escuridão que espreitava nos limites da civilização. A história da mulher-lobo servia como um lembrete arrepiante da natureza selvagem que os cercava, do poder bruto e primitivo que permanecia adormecido dentro da natureza, esperando para ser libertado. A história da mulher-lobo tornou-se profundamente enraizada no tecido da comunidade. Moldou suas crenças, seus medos, sua própria compreensão do mundo ao seu redor. Até hoje, gerações depois, a lenda continua a dominar os corações e mentes dos moradores locais. A Lagoa Espantosa, antes uma fonte de medo e pavor, agora é evitada, como se fosse amaldiçoada. Os pescadores lançam suas linhas em outros lugares, suas mentes preenchidas com imagens dos olhos brilhantes da mulher-lobo e das presas ameaçadoras de sua matilha de lobos. Caçadores, por mais desesperados que estejam por uma presa, evitam os bosques densos ao redor da lagoa, seus ouvidos atentos ao som de um rosnado gutural carregado pelo vento. A lenda da mulher-lobo serve como um lembrete constante de que existem forças além da nossa compreensão, criaturas que desafiam explicações, espreitando além do alcance da civilização.
Hoje, a Lagoa Espantosa permanece como uma sentinela silenciosa, um testemunho do poder duradouro do medo e do folclore. A água, antes uma fonte de vida, permanece intocada, um espelho refletindo o vasto e vazio céu. O silêncio, antes pesado de pavor, agora é um silêncio de abandono, um silêncio impregnado com o peso do terror esquecido. Turistas, atraídos pelo fascínio macabro da lenda, ocasionalmente se aventuram às margens da Lagoa Espantosa. Eles vêm em busca de um vislumbre da escuridão, um contato com o desconhecido. Eles partem com suas câmeras, cheias da beleza sinistra da lagoa, seus corações batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Mas os moradores locais sabem que é melhor não desafiar o destino. Eles sabem que algumas lendas são melhores deixadas intactas, pois eles sabem que, embora a mulher-lobo possa ter partido, o terror que ela desencadeou ainda brilha como uma brasa moribunda no coração da Lagoa Espantosa. É um terror que pode ser reacendido com um único sussurro, um terror que espera pacientemente sob a superfície, esperando para ser libertado mais uma vez.